Olá, muito bom dia, meus alunos e minhas alunas queridas, né? Vamos para mais uma videoaula, né, de projeto de vida. Aqui quem vos fala é o professor André. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje a gente vai, né, dar continuidade, né, ao que a gente já vinha falando lá na última aula, né? A gente falou sobre caráter, né, na última aula. Então tudo é uma sequência e vamos continuar, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a definição, né, das minhas regras ou definindo as minhas regras, né? Então o objetivo da aula de hoje, né, é expressar suas ideias e valores de forma livre, voluntária e responsável. Então assim, de acordo com o que eu passei lá na última aula, pessoal, sobre a questão do caráter, né? Então a gente vai dar sequência e nesse momento é importante a gente ouvir um pouco a opinião de vocês, né? O que vocês acham na questão do caráter, né? Como vocês fazem a autoavaliação nesse ponto, né? Então assim, expressar as suas ideias, né, e valores de forma livre, voluntária e responsável. Quer dizer, é importante ouvir um pouco vocês, né, nesse momento, né? De como vocês fazem essa autoavaliação, mas também a questão da responsabilidade de como eu faço isso, de como é o meu agir nesse sentido, né? Se eu faço as coisas de forma correta ou não, se o que eu estou fazendo tem coerência ou não, né? Então, agora, pessoal, vocês vão relembrar lá, né, do conceito, né, da última aula, né, da aula anterior sobre caráter, né? É, E aí, vocês fizeram lá aquela atividade que eu passei para vocês, né? Eu, inclusive, vou fazer a correção, né? E aí, vocês, nesse momento, vocês vão pegar papel e lápis, né? E montar um contrato, né? Poxa, professor, um contrato é um contrato. E esse contrato vai falar sobre vocês, né? Qual que é o compromisso que vocês vão assumir perante esse contrato, né? De formar uma pessoa de bom caráter, né? Então é bacana vocês falarem sobre isso, né, de uma forma bem clara e bem objetiva, né, porque vocês vão traçando o perfil de vocês. E assim, uma coisa que é muito importante, essa questão do caráter, de traçar um perfil, né? E quando vocês quando vocês chegarem no ponto, né, de fazer uma entrevista, né, de entrar numa companhia, trabalhar de uma empresa na formalidade, né? A primeira coisa que é avaliado é o perfil da pessoa, né? E aí vocês passam por uma série de entrevistas, né, com alguns profissionais, né? Então existe todo um processo, né? E vocês mandam o primeiro processo, o que é? Manda o currículo. Aí o avaliador vai lá, olha, a pessoa de recursos humanos, olha o seu currículo, né? E aí, se o seu currículo for interessante para a empresa, aí você passa para a próxima fase. Eles fazem o contato com você e você passa por uma primeira entrevista. Essa primeira entrevista, geralmente, é feita uma análise de perfil, né? E nesse perfil está incluso também a questão de caráter da pessoa, né? Então, todos os seus gestos, as suas atitudes, a forma que você se coloca, como você responde, quando eles te fazem alguma pergunta assim para te dar aquela saia justa, né, a famosa saia justa, né, eles vão te avaliar para ver como é que você sai daquela situação. E em todo momento eles estão te avaliando para ver se você é uma pessoa honesta, é uma pessoa correta e uma pessoa que saiba lidar com situações adversas, né? E isso é importante, esse ponto que a gente vai trabalhar hoje é importante para assim, para o desenvolvimento de vocês, né? Da personalidade, né, pessoal, que isso lá na frente vai influenciar na personalidade profissional também, né? Então, toda essa sequência de tarefas, toda essa sequência de atividades e de conteúdos que eu vou passando para vocês, no final das contas, é uma autoavaliação para o desenvolvimento pessoal, para poder vocês, acima de tudo, se conhecerem, né? E assim, algo muito bacana no ser humano, quando ele faz uma autoavaliação, né, que ele vai aprimorando cada vez mais o seu senso crítico,
né? E quando ele aprimora o senso crítico, né, ele consegue, de certa forma, né, ir melhorando, né? Eu digo isso até por mim mesmo também, né? Eu sou uma pessoa que eu me penalizo muito às vezes, né? Que quando eu falho, eu mesmo reconheço que eu falho e eu penso, poxa, eu preciso melhorar nisso daqui, né? Então essa questão da autoavaliação e a formação do caráter da pessoa, elas estão bem atreladas mesmo, nesse sentido. Então aqui, ó, vocês vão ter que escrever, né, o seu próprio código de conduta. E nesse momento é isso que eu vou pedir para vocês fazerem, escrever o seu próprio código de conduta, né? Fazendo resumidamente, né, vocês vão destacar os principais pontos, né, de caráter, o que vocês acham que é importante, relevante, né, e podem também colocar o que não é relevante, né, e vão elencando os fatos, né. Então assim, a ideia é que vocês, né, citem usem todos esses pontos, né, positivos e negativos, para ver o que vocês já têm de bom e que vocês podem melhorar, né? Isso é legal, né, para o desenvolvimento de vocês. Então vocês vão pegar, vocês vão fazer um texto falando sobre, apontando, né, essas falhas, né, e as partes positivas também, né? Esse texto não precisa ser um texto muito grande, mas assim, pelo menos fazer um resumo em 10 linhas dissertativo, falando sobre isso, né? Vai ser bem bacana. E aí na próxima aula eu vou coletar essas informações para saber o que a gente pode trabalhar mais ou menos nesse sentido, né? Então a conexão de todas todos os itens, os pontos que a gente vai abordando, que nem a última aula a gente falou de caráter, e agora a gente vai falar, né, das regras, né, que a gente vai estabelecer para ter esse bom caráter, entendeu? Então, por isso que um ponto está conectado no outro. Então nesse texto vocês vão apontar, né, fazer uma autoanálise e apontar o que vocês têm de positivo e negativo para mim, beleza? Eu acho que, assim, para essa aula sobre definindo as minhas regras, né, vocês estabeleçam esses patamares, né, de negativos e positivos, e a gente vai trabalhar a parte de desenvolvimento para saber qual que é o caminho que eu tenho que tomar, né? Por que aqui eu estou errado e aqui eu estou certo? Né? Então são discussões que vão aflorando no ser humano, né? E essa autoanálise, quando você começa a se autoavaliar, né, isso enaltece muito o ser humano, porque assim, vocês passam de um estágio de amadurecimento muito grande, né? E essa autoavaliação, quando vocês conseguem se autoavaliar, né, isso requer um nível de maturidade assim bem elevado, né? Então vocês vão melhorando a cada dia, né? E assim, é fácil a gente chegar e apontar a falha dos outros. E nós apontarmos as nossas falhas, é fácil? É claro que não, né, gente? É bem complicado. Então, a gente vai trabalhar firmemente nessa questão, né, de apontar as nossas falhas. Essa vai ser a nossa atividade, né, dessa semana, né? A gente vai fazer um trabalho de autoavaliação, né? E essa autoavaliação, né, ela requer uma norma de conduta muito forte em questão do meu ver, do meu ponto de vista pessoal. Eu me olho no espelho, né, e vejo, poxa, eu podia melhorar aqui, né? Aqui eu já estou bem. Mas assim, muitas vezes a gente chega no ponto de achar que estamos 100%. Mas será que estamos mesmo? Será que não existe nenhum ponto de melhoria nesse processo? Né? Então são todas questões que devemos trabalhar no nosso dia a dia. Né? E nesse dia a dia, né, é que a gente vai construindo a nossa personalidade. Entendeu? E essa construção de personalidade, ela vai influenciar lá no futuro, né? Se eu sou uma boa ou uma má pessoa.
entendeu? Em todo esse processo, a gente vai se deparar com uma série de dificuldades. Isso é fato. Não temos como fugir disso. Mas, se nós começarmos a nos autoavaliar, né, em todo o nosso dia a dia, a gente com certeza vai conseguir uma melhora nesse processo, né? E todo esse processo de aprendizagem, eles vão nos dando alguns caminhos, né? E a gente vai enxergando através dos outros também algumas falhas que podem ser nossas também, né? Então, por isso que é bacana a gente sentar, pegar o nosso caderninho, a nossa agenda e falar, poxa, eu preciso melhorar isso. Poxa, eu já estou bem nisso. Poxa, existe uma oportunidade de melhoria aqui também. Então, será que a gente faz essa autoanálise diária? Fica a dica, né? Então, vocês vão fazer esse texto para mim com essa autoavaliação. E na próxima aula, eu recolho lá. Vocês vão fazer onde? Vão fazer no caderno, né? E depois vão fazer a postagem lá na nossa famosa sala de aula virtual do Google Classroom, né? Então tá aí, pessoal. Esse é o meu recado que eu tinha para dar para vocês essa semana, né? Um forte abraço, uma ótima semana. Se vocês precisarem, podem me chamar lá no meu WhatsApp pessoal e a gente faz uma conversa individual também, sem problema nenhum. Eu pretendo fazer também com vocês alguns encontros virtuais, né? Mas a gente vai combinar isso também, beleza? Então, assim, uma ótima semana para vocês e um beijo no coração, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.